hoje, que é uma continuação da semana passada, e teve vários irmãos que pediram a cópia em DVD, porque pensaram em alguma pessoa da sua família, do seu convívio, que estão longe, que gostaria que essa pessoa estivesse aqui ouvindo essa palavra, porque se lembraram que muitos dos seus familiares, parentes, amigos, estão exatamente nessa situação que nós mostramos domingo passado, preso às correntes do passado e sem poder viver o presente, sem pensar, projetar o futuro, porque estão amarrados ainda ao passado. Mas Jesus Cristo, Ele veio para quebrar as nossas correntes. Jesus Cristo veio para nos dar libertação. Jesus Cristo veio para quebrar todas essas amarras que nos prendem ao passado. E como na semana passada não deu tempo de concluirmos, porque além daquilo que nós precisamos nos libertar do passado, também precisamos nos libertar de um outro pensamento que às vezes nos joga muito para o futuro, nos joga muito para frente, e nós deixamos de viver o presente. Então eu gostaria de ler com vocês Filipenses 3 a 5, o mesmo texto que nós lemos na semana passada, e que diz exatamente assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Nós falamos na semana passada a respeito daquele animal que nós gostamos de ver quando nós vamos no circo. O elefante, que tem tanta força, que pode derrubar um carro, derrubar uma casa, fazer um estrago. E que na verdade, quando eles fazem aqueles espetáculos utilizando o elefante, ele está preso por uma corrente que é relativamente fraca e pequena, de acordo com o tamanho dele. Para segurar um elefante, precisaria de uma corrente bem grossa, mas muito grossa mesmo. E na verdade a corrente que segura o elefante lá no circo é uma corrente pequena. De acordo com a proporção do tamanho dele, é uma corrente frágil. Mas ele fica preso. E além do mais, essa corrente está presa a uma pequena estaca, uma estaquinha fincada no chão. O que é uma estaquinha desse tamanho? E uma correntinha dessa? Um elefante desse porte. E ele não escapa, ele não foge. Por que será? É porque desde pequeno ele foi acostumado a ser amarrado naquela correntinha. E todas as vezes que ele tentou escapar, ele se machucou, ele se feriu, doeu nele. E agora, depois de grande, com a mesma corrente, ele não tem força, ele não consegue. Aliás, ele nem tenta mais escapar, porque toda vez que ele pensa em escapar, ele se lembra da dor que ele teve lá no passado, ele se lembra das tentativas frustradas, ele se lembra dos ferimentos, e ele fala, pensa consigo, se é que ele elefante pensa, mas o instinto dele o leva a crer que ele não consegue sair dali, que ele não tem força, que ele não pode, que ele vai se ferir. Por quê? Ele ficou condicionado àquela situação e não consegue mais sair. E assim estão muitas pessoas condicionadas, amarradas ao seu passado, e que no presente momento não conseguem realizar nada. Todas as vezes que pensam em realizar alguma coisa, logo vem à sua mente aquele pensamento: eu já tentei lá no passado, não consegui, não deu certo, eu me frustrei, foram tentativas frustradas, não vai adiantar, não vou nem tentar, não vou conseguir. E assim estão presas. Mas nós falamos que Jesus Cristo, Ele veio para arrebentar as nossas correntes, Ele veio para quebrar os nossos grilhões. A palavra do Senhor disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32 e 33.
Eclesiastes 7,10 que nós lemos diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Aí já é uma outra situação. Tem aquelas pessoas que lembram do passado com dor, com tristeza, com frustração, e muitas vezes tentam esquecer o passado e não conseguem. Já existe outra situação como essa aqui, que a pessoa só vive do passado, porque o passado foi bom, porque ela teve isso, teve aquilo, porque ela era assim, era daquele jeito, porque ela era mais jovem, não tinha tanta barriga como hoje, não tinha tantos cabelos brancos como hoje, não tinha mais disposição que os dias atuais. Tem gente que vive o presente momento querendo voltar à sua juventude de tempos atrás. Irmãos, eu quero dizer, eu não posso dizer que eu cheguei lá ainda, mas a terceira idade é realmente a melhor idade. É a idade que você já alcançou maturidade, é a idade que você já passou por muitos problemas que hoje outros estão passando e você pode orientar, você com a sua experiência. É a idade que você já não comete tantos erros bobos do passado. É a melhor idade. Então, viva o presente momento, esqueça do passado. Você não vai voltar mais a ser criança mesmo, você não vai voltar mais a ser adolescente, você não vai voltar mais aquilo tudo. Deixa, passou. E além do mais, se fosse possível voltar, será que você estaria disposta a passar pelos mesmos problemas e mesmas dificuldades? Dizem que o homem, quando chega a uma certa idade, alguns aos 38, outros aos 40, 45, mas geralmente entre os 40 e os 50 anos, vem a crise da meia-idade. Eu passei por isso um tempinho atrás. Entre os 40 e os 45, me vinha uma saudade do passado, saudade dos dias de adolescência, dos dias da juventude. Me pegava querendo ouvir as mesmas músicas que eu ouvia, lembrando das coisas que eu fazia, saudade do lugar que eu morava, saudade da casa dos pais, saudade dos amigos anteriores, querendo encontrar gente do passado, querendo viver o passado. É a crise da meia-idade. A gente muitas vezes não aceita que nós passamos daquela idade, que nós passamos daquele tempo, que nós estamos em outro tempo, que nós estamos agora em outra idade, que a condição, a situação agora é totalmente diferente. E muitas vezes nós começamos a dizer, como o sábio de Eclesiastes falou, como muita gente diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. O melhor para a nossa vida é o dia de hoje. É por isso que se chama presente. Porque o presente é um presente de Deus para nós. O presente você vive hoje, não mais viverá no futuro. Amanhã ele será passado. E você tem que aproveitar o dia de hoje, que é singular e ímpar, não tem outro igual. As oportunidades que te vieram hoje, pode ser que não venham amanhã. E amanhã estarão no passado, já fará parte do passado da sua vida. E muitos assim estão desperdiçando o presente, estão somente vivendo do passado, ou outros querendo antecipar o futuro, estão sempre esperando chegar uma data, estão sempre esperando chegar uma idade. Eu, quando era criança, não via a hora de ser adolescente. Na adolescência não via a hora de completar os 18. Com 18 não via a hora de ter 25. Aí depois dos 30 a gente quer retroceder, não tem como. A gente fala, quando a gente é mais novo a gente quer ser mais velho, quando a gente quer estar mais velho a gente quer voltar a ser mais novo. A gente nunca está vivendo o presente de Deus, aproveitando o presente que Ele nos dá. Estamos sempre ou retrocedendo ao passado ou avançando para o futuro. Nós nunca estamos sincronizados com o relógio de Deus. Deus tem um tempo certo para a nossa vida, e esse tempo se chama Kairos, mas nós estamos sempre no nosso tempo Cronos, que é um tempo ou no passado ou no futuro, e não aproveitamos o presente. O Salmo de número 42 mostra bem essa situação. O Salmo de número 42 diz o salmista:
como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair variando e pranteando oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Os irmãos podem ver que aqui o salmista está passando por um momento de profunda nostalgia. Ele está se lembrando do passado. Talvez ele não estivesse vivendo dias tão felizes no presente, e ele começa a se lembrar de como era a vida dele em dias passados, como ele ia em procissões com a multidão para a casa do Senhor, com alegres cânticos festivos, com alegres louvores e ações de graça. Ele está se lembrando que há um tempo atrás ele tinha alegria em ir à casa do Senhor, ele tinha alegria em louvar a Deus. Só que hoje, no presente momento em que ele escreveu o Salmo, ele estava se sentindo infeliz, ele estava se sentindo abatido, ele estava se sentindo longe de Deus, desamparado, ele estava se sentindo solitário, ele estava se sentindo num abandono total. E até mesmo as pessoas percebiam o estado dele. Era como se as pessoas dissessem para ele quando viam ele: quem te viu e quem te vê, você não é mais aquela pessoa alegre como você era, você não é mais aquela pessoa ativa como você era, parece que você decaiu, parece que você só anda triste, abatido. E as pessoas aproveitavam para perguntar: onde está o teu Deus? Aquele Deus que você falava, que fazia e acontecia, que operava na tua vida, ele não está mais com você? Onde está o seu Deus? E aquilo deixava o salmista ainda mais abatido, aquilo deixava ele tão para baixo, que ele chorava e chorava o tempo todo. Ele chega a dizer que as lágrimas dele eram o seu alimento dia e noite. Já pensou a pessoa chorar tanto, mas chorar tanto, que é como se ele estivesse se alimentando de lágrimas, das próprias lágrimas dia e noite? Que situação a do salmista? E ele pergunta: mas quando é, Deus, que vai mudar essa situação? Quando é que vai mudar, Senhor, esse quadro? Tem um pastor amigo meu, que eu gosto de me abrir muito com ele, e ele vai estar pregando aqui o mês passado, mês que vem. Eu já estou no passado aqui. E quando eu vim com ele vai estar pregando aqui o mês passado. Não pode, né? É assim que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Nós vamos estando no presente, ou às vezes trocamos o passado pelo futuro, o futuro pelo passado. Aí quando eu ligo para ele, às vezes: pastorzão, amigo meu, é o meu melhor amigo. Talvez tem muitos amigos, mas tem uns amigos que Deus coloca no nosso caminho. Ele está sempre em dificuldade
dificuldade também, às vezes que a gente, ô pastor, está passando isso, que eu falo? Ele fala, não se preocupa não, querido. Deus vai mudar o quadro da tua vida. É mesmo? Sabe aquele quadro que você tem lá na sala? Ele vai passar por quadro. Aí eu já começo a dar risada. Você é um palhaço mesmo. E daí já a gente esquece o problema, esquece a tristeza, né? E toda vez que eu ligo para ele, aí, quando é que vai mudar esse quadro da nossa vida? Quando é que esse quadro vai sair da sala e vai para o quarto? Mas a verdade é, meu querido, minha querida, que nós muitas vezes encontramos alguns quadros na nossa vida que são quadros cinzentos, quadros de dor, quadro de desesperança, e nós sempre perguntamos, mas quando será? Quando será? Eu lembro de uma música que tinha nos anos 70, né, que o cantor disse, mas quando será o dia da minha sorte? Eu sei que antes da minha morte esse dia chegará. A pessoa muitas vezes está assim, perguntando, quando será, Senhor, esse meu dia? Quando será que vai mudar a minha sorte? Quando será que vai mudar esse quadro da minha vida? Mas o salmista, ele está tão ansioso que ele não vê no presente momento a presença de Deus ali com ele. E muitas vezes nós estamos assim, estamos tão angustiados, ou presos ao passado, ou esperando o futuro que nunca chega, que nós não percebemos a presença de Deus ali conosco, naquele momento. Quer saber de uma coisa? Se Deus não estivesse presente conosco, nós nem estaríamos mais vivos. Se a mão de Deus saísse sobre nós, nós nem aqui estaríamos mais. E às vezes nós chegamos a cometer a besteira de achar que Deus nos abandonou, de achar que Deus não está mais conosco, de achar que Deus não ouve mais nossas orações. Mas essa semana Deus vai conceder respostas que você estava buscando, estava procurando. Ele vai fazer com que você ore e alcance ainda a resposta por esses dias, para mostrar que Ele está com você, que Ele não retirou a mão de cima de você. Porque muitas vezes nós temos a inconsciência da presença de Deus, mas Ele está ali conosco o tempo todo. Essa é a verdade. E aí o salmista começa a perguntar, Senhor, quando é que eu vou poder entrar para me apresentar a Ti, ó Deus? Quando é que eu vou estar novamente na Tua presença? A minha alma tem sede de Deus. E ele se compara com a corça, aquele animal que vive na região sul da Palestina, região que nos tempos de outono e de inverno é seca. Sabe esses meses aqui, nossos, que não tem muita chuva? Na Palestina é pior, é seca. Os campos viram um deserto. E ali os animais também sofrem, não só as plantas, mas os animais, porque muitas vezes eles procuram água para beber e não conseguem. E pior do que para beber, eles procuram muitas vezes água para se banhar. Porque quando o animal está exalando o seu odor, se torna presa fácil dos outros animais mais nocivos, mais agressivos. E como na selva, né, prevalece a lei do mais forte, muitas vezes ele tem que se banhar constantemente para tirar o odor do corpo dele, para que outros animais não percebam a presença dele. E a corça é assim, um animal indefeso, é um animal desprotegido, depende tanto de Deus para sobreviver, precisa de água para beber, precisa de água para se banhar, para tirar o odor do corpo, para que outros animais predadores não venham atacar. E ele se sente como aquele animal. Ele se vê nas terras do sul em tempo de seca. Ele fala, olha, minha alma tem sede de Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. Quando é que eu vou poder me apresentar a Ti, estar na Tua presença como nos tempos passados? E assim nós estamos muitas vezes inconscientes da presença de Deus, e nós pensamos que estamos tão longe, mas Deus está tão perto. Deus está muito mais perto do que a gente imagina. Só que a condição do nosso pensamento, a condição do nosso coração nos leva para mais longe de Deus. É tempo de mudar esse pensamento, é tempo de mudar essa consciência, é tempo de parar de termos dó de nós mesmos, porque quando nós estamos tão autocompadecidos, cheios de autocompaixão,
Isso nos impede de ver a realidade. Nos sentimos coitadinhos, nos sentimos desprezados, nos sentimos desamparados. Quando nós somos privilegiados pelo grande amor de Deus, pela grande presença de Deus, pela companhia de Deus. Pare de se julgar o coitadinho, desamparado, desprotegido, abandonado, porque Deus não te abandonou, Deus está com você. O que falta em nós é a consciência da presença de Deus. Muitas vezes, só porque nós cometemos alguma coisa que Deus não se agrada e achamos que Deus nos desamparou. Irmãos, vocês nem imaginam o que está sendo pregado nos dias atuais. Você deve dar graças a Deus porque você recebe um alimento sadio. Você não está debaixo de uma opressão. Tem tantos sistemas eclesiásticos aí opressivos. Me chegam pessoas perguntando: pastor, na minha igreja o pastor falou que eu não tenho mais salvação, que eu não tenho mais perdão de Deus, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo: Deus, irmãos, mas como é que se pode pregar alguma coisa que é totalmente contra o caráter de Deus, daquilo que Deus é? Deus é compassivo, misericordioso, longânimo. O problema é que muitas vezes nós classificamos pecados. Esse pecado é maior, Deus não perdoa. Esse pecado é menor, Deus perdoa. Na verdade, todos nós estamos na mesma situação. Um pecado de mentira, um pecado por pensamento, um pecado por olhar, está na mesma condição de qualquer outro pecado. E Deus tanto perdoa um pecado como outro pecado. A palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, não diz quais pecados, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Mas é importante confessarmos, porque enquanto nós não confessamos, o inimigo ele tem direito legal de nos acusar dia e noite. Mas quando nós confessamos a Deus, quando nós temos alguém para compartilhar, melhor ainda, alguém de confiança que nós podemos chegar e nos abrir, falarmos: olha, aquilo é um remédio para a nossa alma. O salmista no Salmo 32 diz que enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, eu ia me acabando, eu estava me autodestruindo. Mas eu confessei a Ti o meu pecado, da minha iniquidade o Senhor não se lembrou mais, Ele apagou todas as minhas transgressões. A confissão tem um poder curativo, a confissão tem um poder restaurador. E muitos preferem ficar presos ao passado sem confessar aquilo que passou, e aí acabam arruinando o presente, acabam estragando o futuro, acabam não indo a lugar algum. E muitas vezes não conseguem entrar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, porque a acusação é maior. Eu quero dizer também que nós não vivemos por sentimento, nós não andamos por emoção, porque a fé não depende de emoção. Você pode receber uma cura hoje sem ter sentido nada. Viram aquela oração que eu fiz aqui na quinta-feira passada? Uma oração tão simples, né? Senhor, nós declaramos a cura, libertação, restauração. Ficamos tanto tempo ali orando, fazendo a pessoa sentir, não teve aquela emoção toda. Mas depois foram não um, mas 2, 3 irmãos que vieram dizer que receberam a cura naquele momento. Porque a fé não depende de emoções. Nós temos que se libertar dessas coisas. Eu preciso sentir. Se eu não sentir é porque não aconteceu. Eu preciso sentir a presença de Deus, senão a presença de Deus não está comigo. A presença de Deus não depende de sentirmos, depende de nós crermos, depende da nossa fé, depende de nós acreditarmos na palavra dele. A palavra dele diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos, 2 ou mais reunidos no nome dele, ele ali está. Então nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Você está sentindo aqui a presença de Deus? Pode não estar, não tem problema. Mas a presença dele está aqui e é real na nossa vida. Se dependesse do nosso sentimento, estaríamos perdidos. Porque quantas vezes o nosso sentimento diz o contrário? Diz: você não está na presença de Deus, Deus não está. Se eu não sentir aquele calor, se eu não sentir aquele arrepio, se eu não conseguir falar em línguas, Deus não está comigo. Irmão, nós temos que nos libertar desse pensamento que nós fomos condicionados no passado. Muitos talvez já vieram
de movimentos ultrapentecostais, de movimentos até místicos, e às vezes ficam dependendo disso. Eu tenho que sentir aquela coisa, eu tenho que sentir aquele arrepio, eu tenho que sentir aquele calor, eu tenho que falar assim, falar de língua, senão Deus não está comigo. Irmãos, eu já passei dessa fase. Olha, independente do que eu estou sentindo ou de como eu estou, eu tenho certeza absoluta que Deus está comigo, porque se Ele não estivesse comigo, eu não estaria mais nem vivo, não estaria mais nem aqui, eu não estaria nem falando dele. Mas Deus está conosco. E o salmista, ele perde por um momento essa consciência, e ele começa a se queixar, ele começa a se lamentar, ele fica procurando antecipar o futuro. Quando é que eu estarei na presença de Deus? Mal sabia ele que ele já podia entrar na presença de Deus. Aí ele diz: quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado. Quanta gente chorando angustiada porque está preso ao passado, não se libertaram daquilo que elas viveram lá no passado. Aí ele resolve mudar. Já que ele não está conseguindo conversar com Deus, ele muda então a direção. Ele começa a conversar com a própria alma. Ele começa a conversar consigo mesmo. Você já falou sozinho? Você já falou com você mesmo? Tem até uma comunidade no Orkut, né? Eu falo sozinho. Na verdade, todos nós falamos sozinho. Quando não falamos em voz audível, estamos falando em pensamento, conosco mesmo. Não é verdade? Mas isso até que é um exercício bom, quando não temos ninguém para conversar. E nesse caso o salmista, ele estava sem alguém para desabafar, ele estava sem alguém para compartilhar, e pior do que isso, ele não estava conseguindo pensar, ter a consciência da presença de Deus com ele. Ele resolve conversar consigo mesmo. Aí ele pergunta para a alma dele: ô minha alma, por que você está tão abatida assim? Por que você está tão deprimida? Por que você está perturbada dentro de mim? Olha, nunca se viu tanta gente morrendo de depressão como nos dias atuais. Depressão mata. Não é depressão, mas é o estado de fraqueza, de vulnerabilidade que a pessoa fica quando está deprimida. Esses dias tivemos a notícia de uma irmã, colega nossa de rádio, trabalhou tanto tempo na live, a Cristina, faleceu porque caiu em depressão, foi internada no hospital, e no hospital pegou uma infecção, morreu não da depressão, mas da infecção. Por quê? Porque o corpo da pessoa fica debilitado. O primeiro sinal da depressão: a pessoa não quer se alimentar, a pessoa tem dificuldade de dormir, o corpo vai se enfraquecendo, vai se debilitando, e aí fica suscetível a outras enfermidades, fica suscetível a infecções. E no presente momento, quantas pessoas nós temos recebido notícias que morreram, mas por quê? Depressão. A depressão mata, não a depressão, mas o estado que a depressão leva a pessoa a ficar. Então, por que isso? E olha, pasme, admire-se, a maior parte das pessoas que estão sofrendo e morrendo de depressão são exatamente cristãos. Por quê? Se é exatamente aqueles que deviam ter mais esperança, se é aqueles que deviam ter mais ânimo, se é aqueles que deviam ter mais força, é que muitas vezes o crente não sabe, não tem a consciência que Deus está com ele, não tem consciência da presença de Deus. Capítulo 13 da carta aos Hebreus, o autor diz que Deus, assim fala Deus: não te deixarei, não te desampararei. É uma promessa. Mateus 28, os últimos versículos diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, quer prova mais do que isso? Jesus é mentiroso? A palavra dele mente? Se ele fala que estaria conosco, falou que estaria conosco todos os dias, ele não diz: eis que eu estarei com você todos os dias, desde que você seja perfeito, desde que você não peque, desde que você não pise na bola, desde que você não faça isso. Não, ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias, não te deixarei, não te desampararei. Em Isaías 43, no ano passado, ele já havia dito à boca do profeta: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que está contigo. Você quer mais do que isso? Precisa mais.
Precisa um profeta vir pôr a mão na tua cabeça e te dizer: eis que Deus está contigo. Aí você fala: oh, aleluia, aleluia, Deus está comigo. O profeta falou: Deus está comigo. Mas a palavra de Deus não diz, de Gênesis a Apocalipse, que Deus está com você? Precisa disso? Nós temos que ser maduros espiritualmente. Nós temos que crescer, alcançar a maturidade. Não dependemos mais de profecias, de revelações, de que Deus falou. Deus fala através da palavra dele. Isso é suficiente, basta, não precisa mais nada. E muitas vezes estamos assim, condicionados. A nossa alma ficou mal acostumada. A nossa alma ficou como criança dengosa. Ah, se o papai não falar que me ama, eu vou me ficar infeliz, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar abatido. Deus te fala todos os dias: eu te amo, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu estou com você. Ele fala todos os dias. É que muitas vezes temos preguiça de ler a palavra, temos preguiça de abrir a Bíblia. A televisão nos acomodou, nós temos a imagem pronta, não precisamos fazer nenhum exercício mental, não precisamos forçar a visão. Mas ler é um exercício cansativo, enfadonho, é duro. Mas nós precisamos sair desse estado. E assim, o salmista, naquela condição, resolve conversar com a própria alma. Por que você está tão abatido, minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Caiu o crédito do cartão dele. Ele diz: põe a sua esperança em Deus. Põe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Só que caiu o crédito, mas não completamente. Por que ele fala ainda louvarei? Por que ele não fala: eu estou na decisão de louvar a Deus hoje, independente da situação que eu estou, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou passando? Quero te louvar, ainda que a figueira não floresça, ainda se o dinheiro me faltará. Tem gente que diz: eu só vou louvar no futuro, quando isso ou aquilo acontecer. Como o salmista diz: eu ainda louvarei, Ele é o meu Salvador e meu Deus. Atitude louvável do salmista, né? Esperança. Olha, caiu o crédito, o cartão, agora ele tem esperança. Mas por que no futuro? Por que não no presente momento? Por que não no aqui e agora? A gente louva essa atitude do salmista porque ele aqui adquire esperança. Ele fala: ainda louvarei, ainda o louvarei. Futuro do presente. Mas por que não hoje? Veja, o salmista não está sintonizado com o Kairos de Deus, o tempo presente. Ele vive no passado e depois vai para o futuro. Ele não está vivendo o presente momento. Aí ele volta a se lamentar. No versículo seguinte diz: a minha alma está profundamente triste. Por quê? Ele está dependendo do futuro. Ele não está vivendo o presente. Ele não está louvando no presente. Há um dizer no mundo que é verdadeiro: quem canta seus males espanta. Por quê? Quando nós cantamos, louvamos, nós trazemos a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. O céu será só de louvores. A presença de Deus se manifesta no meio dos louvores. Aí ele está: a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Olha, ele está percorrendo a geografia da Palestina toda. Mês que vem vamos voltar a estudar a geografia da Palestina, no nosso seminário bíblico. A aliança, ele estava nas terras do sul, terra seca, agora ele está nas terras do norte, já em tempos primaveris, onde o Hermon se derrete e a água do degelo do Hermon enche as colinas da Palestina, enche o rio Jordão, que transborda de um lado para o outro. E agora, em vez de ele estar se sentindo uma terra seca, ele está se sentindo no meio das cachoeiras, ele está se sentindo no meio das ondas, ele está se sentindo no meio dos vagalhões. Olha, duas situações diferentes, uma de seca e outra de
afogamento. Primeiro ele se vê numa terra seca. Agora ele se vê no transbordar de muitas águas. Nunca está bom as coisas para ele, né? Isso te lembra alguém? Lembra você, né? Isso me lembra a mim. Porque nunca estamos satisfeitos, vivendo o presente momento. Uma hora estamos no deserto, outra hora estamos no meio das águas. Nunca estamos no barco com Jesus, só no meio do deserto ou no meio das ondas. Aí o salmista para. Ah, Senhor, da terra seca agora eu me sinto como que arrastado pelas ondas, arrastado pelas enchentes, arrastado pelas correntes da água. Ah, Senhor, concede-me o teu fiel amor. Gente, eu estou sendo meio crítico com o salmista, mas é porque essa é a nossa situação. Esse salmo ficou aqui na Bíblia para mostrar exatamente a nossa situação, como nós somos. Quando eu estou sendo crítico com o salmista, eu estou sendo crítico comigo mesmo, eu estou sendo crítico conosco. Por quê? Porque é exatamente assim que nós pensamos, é exatamente assim que nós agimos. Nós pedimos o amor de Deus, quando Deus, Ele é amor, Ele nos concede o seu amor incondicionalmente. Nós é que preferimos ver um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus tirano, um Deus que está sempre puxando a espada, um Deus que está sempre querendo nos ferir, um Deus que está sempre querendo nos castigar, porque nós fomos condicionados a isso no nosso passado. Tem uma irmã que sempre vem aí e fala: ah, eu estou quase saindo lá da minha igreja. Aí a gente nem dá mais crédito. Ela já foi daqui, toda vez que ela encontra a gente, ai, estou quase saindo. É que eu não tive coragem. Por quê? Porque eu não quero sair debaixo de maldição. O pastor lá amaldiçoa a gente se a gente sair. Que isso? Você já está debaixo de maldição. Não precisa nem sair para estar debaixo de maldição. Viver uma vida opressiva assim é viver embaixo de maldição. Está lá, está insatisfeita, está triste. Mas sabe por quê? Tem medo de ser amaldiçoado. A maldição sem causa não gera efeito nenhum. Tem gente que vive com medo de maldição, vive com medo de macumba, vive com medo de males que possam fazer para ela. Sem causa não pega nada, irmãos. Não pega. E olha, quando nós agimos assim como o salmista: Senhor, me dá o teu amor, por favor. Estamos agindo feito criança. O Senhor já nos ama incondicionalmente, não precisamos ficar suplicando o amor dEle, precisamos apenas nos conscientizarmos do seu amor. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Por que só à noite? Por que não de dia? Por que não de manhã a canção do Senhor não acordar, não estar nos nossos lábios quando nos acordamos? O salmista, veja, ele não está vivendo o presente momento de jeito nenhum. Ele só está jogando passado. Está vivendo o dia, está jogando para a noite. Ah, de noite eu vou cantar a Ti, Senhor. Por que esperar chegar a noite? Por que esperar chegar as trevas? Viva o presente momento. Acorde louvando ao Senhor. Quero acordar cantando, aleluia. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Acorde louvando ao Senhor. Em vez de ir mais um dia, diga glória a Deus mais um dia. E mais uma semana, glória a Deus por mais uma semana. E mais um mês, glória a Deus por mais um mês. Você costuma abrir o jornal? Vai lá na página fúnebre, sabe aquela página que tem aquelas coisinhas? Procure teu nome lá. Se teu nome não estiver lá, dê glória a Deus, você está vivo. Sabe quanta gente morre todo dia? Faleceu esse, faleceu aquele, saudades dele, saudades daquele. Você está vivo. É motivo para louvar o Senhor, você está vivo. Você podia não estar mais aqui. Viva o presente momento. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e planteando oprimido para inimigo? Porque você quer. Olha, eu imagino Deus com senso de amor respondendo ao salmista: porque você quer. Quem falou que eu te abandonei? Quem falou que eu me esqueci de você? Olha, parece meio criança o salmista, né? Foram os filhos de Coré que escreveram isso. Mas parece ser tão criança, infantil. É assim que nós somos.
A Bíblia retrata nós. A Bíblia é o espelho da nossa alma. A Bíblia é Deus mostrando quem nós somos. E o salmista diz: direi a Deus, minha rocha. Ele fala a Deus de uma forma tão bonita: minha rocha, meu alto refúgio. Só que ele não está vivendo isso. Ele não está fazendo uso da proteção do Senhor, da vida dele, da presença do Senhor. Ele está só se lamentando: por que te esqueceste de mim? Por que Deus saiu variando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Porque Ele quer, porque nós queremos. Porque se nós tivermos consciência da presença de Deus, consciência do caráter, entendermos o caráter de Deus, jamais nós vamos fazer essas perguntas tão infantis. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, Deus está comigo e acabou. Venha o que vier, Deus está comigo. E se Ele está comigo, vamos juntos, vamos passar por tudo que vier. E assim deve ser. Queridos, o tempo esgotou. Não deu ainda para terminar essa palavra. Vamos continuar semana que vem, se Deus quiser, porque não deu ainda para falar sobre quando nós estamos no futuro. Ainda estamos nós, vamos passar. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Olha, Deus é fiel. Deus tem um profundo amor para nós. Deus nunca se esquece de nós. Nós é que não temos consciência da presença de Deus. Não temos ciência daquilo que Deus é. E aí ficamos vagueando e lamentando. Só vivendo passado. Só preso a essas correntes. Somente preso a essas amarras. Nessa noite é noite de libertação. Contemple Deus agora quebrando essas correntes do passado. Contemple Deus agora arrebentando tudo aquilo que estava te condicionando, te prendendo ao passado. E você saindo daqui com uma nova visão de Deus. Você saindo daqui com uma nova visão da vida. Você saindo daqui um crente amadurecido. Você saindo daqui crescido na fé. Olha, esse culto dessa palavra valeu mais talvez do que muitos e muitos estudos, do que muitas e muitas reuniões para você alcançar a maturidade. Para você alcançar o estágio de crente maduro, não mais criança na fé. Deixar de lado essas atitudes, deixar de lado a autocompaixão, deixar de lado a autocomiseração, deixar de lado essa ideia de coitadinho, coitadinha, deixar de lado tudo aquilo que te prende a amarrar o passado. Aleluia!